Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus, né? Abra sua Bíblia aí em 1 João capítulo 4, versículo 7, né? Louvado seja Deus. Vamos trabalhar para Cristo, vamos trabalhar, vamos fazer evangelizar nações, né? Glória a Deus. 1 João capítulo 4, versículo 7. Olha o que a Bíblia diz. Aleluia. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama foi gerado de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor, né? Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou-nos o seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados, né? Foi Ele que nos amou primeiro. Então, aquele que não ama não conhece a Deus. Ele diz: amai-vos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece, né, a Deus. Aquele que não ama não conhece, porque Deus, ele é o quê? Deus, irmão, ele é amor. O amor, irmão, né? Louvado seja Deus. Aqui em 1 Coríntios, né? Em 1 Coríntios, no capítulo 13, louvado seja Deus, Paulo, glorificado seja Deus, ele define. E Paulo diz: glória a Deus, ainda que eu fale a língua dos anjos, né? Do ser humano e dos anjos, e não tiver amor, sou um bronze que soa ou um símbolo rompente. Ainda que eu tenha a profecia e conheça todos os mistérios, todo o conhecimento, ainda que eu tenha toda a fé capaz de remover montanhas, mas se eu não tiver amor, nada sou, irmão. A fé, ela é morta. Se não tiver o amor se define no caráter de Deus. O seu caráter vai ser mudado. A sua natureza pecaminosa vai ser arrancada de você. A natureza pecaminosa vai embora. O ódio vai embora. A ira vai embora. O rancor vai embora. Porque agora está entrando o grande amor. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê será salvo, mas aquele que não crê está condenado. Então, amados irmãos, se Deus é amor, amemos uns aos outros. O perdão agora vai existir na sua vida. Se você não perdoava, agora você vai perdoar. Porque, irmão, aquele que não ama, não a conhece ainda Deus. Paulo diz, em 1 Coríntios capítulo 13, verso 5 em diante, ele diz que eu posso ter uma fé gigantesca que possa remover até uma montanha, até um monte. Mas se eu não tiver amor, a fé não serve de nada. Paulo diz: ainda que eu dê tudo quanto eu tenha, eu dei aos pobres. Mas se eu não tenho amor, nada serei, irmão.
Nada, para nada eu presto. Irmão, é que nem uma folha seca que quando cai no chão, a folha seca você pega e começa a varrer. Pode ver o que é varrer é as folhas secas. As que estão na árvore, as verdes, não caem. Os ventos fortes vêm e as folhas estão e os frutos estão lá. Agora, os galhos, os garranchos. Aleluia! Agora, os garranchos, as folhas secas. Quando dá uma tempestade, meu irmão, quando vem aquele vento forte, você vê aquele balseiro de folha sacando fora e os galhos caindo, os garranchos caindo, são secos. Pessoa seca de espírito, de calaia, seriando, encanta labraço. Pessoas, irmão, que não tem um pingo de remorso, que não tem um pingo de amor. E ainda no nosso meio hoje, irmão, no nosso meio, irmão, tem Jesus, e ele fez de tudo, se sacrificou. Jesus, ele fez tantos milagres, meu irmão. E ainda teve um que traiu. Ainda teve um ainda que traiu, que foi falso. Jesus multiplicou aqueles pães, Jesus multiplicou aqueles peixes, Jesus transformou aquela água em vinho. E ainda assim, meu irmão, ainda fizeram o que fizeram. Irmão, a religiosidade, ela incita o ódio, a ira, sabe, o fanatismo. Ele só olha para ele só olha para o seu ministério. Só eles é quem tem a verdade, só eles é quem sabe, é só eles quem sabe conversar, quem sabe administrar. Irmão, isso aí não tem amor. Quem tem amor cresce junto, cresce, meu irmão, em união. Olha a união de Josué e Caleb. Irmão, aquele que ama, Deus revela. Deus revelou o seu segredo. Meu irmão, José, Deus revelou a ele o mistério. Aquele segredo lá que o faraó tinha, as 7 vacas magras, as 7 vacas gordas. Deus revelou a quem, meu irmão? Deus usou quem, meu irmão? Deus usou e Deus revelou, meu irmão, a quem? A José, que não se contaminou com o Egito. Não se contaminou com o Egito, meu irmão. Deus usou Daniel. Daniel revelou o sonho, aquele enigma. Porque Daniel não se vendeu, não se curvou à Babilônia. Deus se manifestou e se revelou àqueles 3 jovens que estavam na fornalha, porque eles amam a Deus, amam ao próximo. E Deus passeou com eles na fornalha. Silas e Paulo e Silas. O Senhor estava com ele na hora daquele terremoto. Não caiu uma pedra sequer, não caiu uma telha sequer, não caiu uma madeira sequer na cabeça de nenhum daqueles 2 lá naquela cadeia. E o terremoto foi grande que desmoronou tudo. Deus se revela aos seus servos, aos seus seguidores. Deus se manifesta àquele que obedece.
Deus se revelou para Moisés, porque obedeceu, não se vendeu. Então não se venda por cargo, não se venda por posição, não se venda por oportunidade que o homem dá. E às vezes não é nem Deus que está dando a oportunidade a você. Às vezes não estão querendo te ungir, mudar de posição eclesiástica. Cuidado, consulte primeiramente a Deus, fale com Deus, porque lá na frente você vai esquecer do seu irmão, você vai esquecer de onde foi que você saiu, porque não foi levantado por Deus. Aquele homem que é levantado por Deus, ele passa pela moinha de Deus, ele passa pelo deserto de Jeová, passa pelo deserto. Tem que passar pelo deserto, tem que passar que nem Paulo passou pelas ondas, pelos naufrágios. Os discípulos entenderam o que é tempestade, e ainda assim teve um que negou, teve outro que traiu. Você está entendendo? Então, irmão, aquele que diz que ama a Deus, aquele que diz que está na luz e não ama o seu irmão, não está na luz, irmão. Está nas trevas. A pessoa pensa que está bem com Deus, é só ele estar indo para o culto todos os dias, ele está fazendo a obra, está lá envolvido lá em cargos e em departamentos. Não é só isso não, irmão. Tem pessoas que estão em departamento que não passa de uma raposa. Tem pessoas que é líder de departamento que não passa de um lobo, de uma serpente. Não respeita, não ama a limitação do outro, não suporta a fraqueza do outro. Faz acepção de pessoa. Quem faz acepção de pessoa não ama a Deus. Olha o que ele foi, olha, aquele que fizer assim com esses pequenininhos, dá de comer, dá de calçar, dá de vestir, cobrir quando eles estiverem no frio, ajudar, visitar, esse sim. Tive fome e não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber. Nunca vos te conheci. Quantas pessoas não estão com a sede espiritual, com a fome espiritual, e você tem a capacidade, Deus te deu o talento, te deu o dom para tu alimentar essas pessoas, essas almas sedentas que estão por aí, através do poder da palavra, e você não alimenta, se aproveita da desgraça dos outros, da situação dos outros, se apressa para ir dar notícia má. Aquele que não ama não conhece. Aquele que guarda ódio, aquele que fica se vingando, quando vê um irmão fica se tremendo de raiva. Tem uns que fica assim, ó, se tremendo quando vê um irmão. Irmão, o Espírito Santo não está indo não. O Espírito Santo é manso, é brando, é pacificador. O Espírito Santo é suave. O Espírito Santo é comunhão, é união. E a Bíblia diz, aquele que não se ajuda comigo, aquele que não é comigo, não se ajuda comigo, se espalha. Aí fica num canto e no outro, feito um ioiô. Vai para o canto, passa um tempo, não se firma, complica. Vai para outro canto. Quando chega lá, arranja confusão, arranja briga. É uma pessoa inconstante. Não zela pelo ministério que Deus deu. Não zela pelo lugar onde Deus colocou ele. Não reconhece quando chegou o seu tempo. Parece que foi concursado. Não, eu passei no concurso, não tem que mentir, não. O rei de Deus não é assim não, viu? O rei de Deus não é assim. A vontade é dele, o tempo é dele, a hora é dele, é ele quem faz, é ele quem dá a ordem, e pronto, e acabou.
João, evangelista também do amor, pregoador da justiça, glória a Deus, aleluia. Eles escreveram aqui as suas cartas, né? Louvado seja Deus, que nos ensina muito, que nos fortalece, que nos dá sabedoria, que nos dá graça, não é? Louvado seja Deus. Porque, irmão, a perfeição no amor, né? Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros, porque foi Ele que amou primeiro. Irmão, a tua vitória só vem, a tua vitória que está lá no passado, tu ainda guarda rancor, tu ainda guarda mágoa, não guarda? Pois tu quer ganhar, tu quer vencer essa mágoa, quer vencer esse rancor, quer? E a pessoa, quando chegar até essa pessoa, a pessoa vai ver a diferença, que vai ver Deus em ti, vai ver a diferença em ti e perdoa. Vai lá e perdoa. Mesmo que tenha te machucado, vai lá. Não guarda mágoa não. Não guarda rancor não. Porque isso aprisiona a pessoa, destrói a felicidade, destrói a alegria da pessoa. A pessoa fica destruída espiritualmente, fica amargamente espiritualmente destruída. Olha o que foi que Jesus fez. Pai, perdoa porque não sabe o que fazes. Lá na cruz, todo ensanguentado, já furado, todo cortado, com espinho na cabeça, com aqueles pregos naquele madeiro. E Ele perdoou, meu irmão. Hoje está aí milhões e milhões de pessoas convertidas perto e transformadas por causa desse grande amor. Ele foi o nosso intermediador. Sofreu, irmão. Sofreu por nós. Sofreu, e não foi pouco não, sofreu muito. Muita falsidade contra Jesus, difamaram Jesus, caluniaram Jesus. E Ele não desistiu de nós. Ele não desistiu de mim nem de você. Então não desista. Se curva diante dele. Porque quem ama não pergunta, obedece. Quem ama não duvida, obedece. Quem ama não inveja, obedece. Quem ama não deseja o mal e nem se alegra com o mal do próximo. Tu quer ser um próximo? Se aproxima do próximo. Se aproxima daquela pessoa, se aproxima e pratica o amor, a gratidão. Se ela não quer, tu fez a tua parte. Tu foi lá e pediu perdão e não quis. A culpa do sangue dele não está mais nas tuas mãos, não. Competição. Quem compete dentro do reino de Deus não ama a Deus e não conhece a Deus. Pode falar línguas estranhas, pode pregar a palavra revelada, pode botar a mão na pessoa, a pessoa cair e ser curada, mas não entra no reino do céu. A Bíblia diz em Mateus 5, versículo 8: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Esses verão. É os limpos, de pureza limpa. Não é aquele que diz que serve a Deus e é com malícia, maquinando o mal, maquinando em barganhar, em se aproveitar, em ganhar em cima do irmão.
Esse não vê a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque desses são o reino do céu. Bem-aventurados vós sois que são perseguidos por causa do meu nome. Vocês também é dado o reino do céu. Vocês que foram presos, que foram mortos, perseguidos. Bem-aventurados sois vós, porque me testemunharam. Bem-aventurado sois vós, que se espelharam no meu ensinamento, no meu testemunho. Jesus Cristo, Ele é o espelho. Ele é o caminho, é a verdade, é a vida, é a fonte que jorra a cura, que jorra a vida e que jorra a libertação. Jesus, Ele é o pão da vida. A Bíblia diz que Ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne, que é a própria palavra, que nós devemos se alimentar dessa santa, poderosa palavra. Essa palavra, uma vez a gente sendo alimentado, é vitamina para nossa alma, é vitamina para nossa língua, para nós não pecar com a língua, para nós não colocar veneno na nossa língua, é remédio, é vitamina para os meus olhos, para mim não colocar meus olhos naquilo que não agrada a Deus. Aleluia, porque quem ama a Deus não coloca os olhos, né, em coisas imundas para agradar a carne, mas só olha para o alto. Aleluia, busca sabedoria do alto para agradar a Deus, para engrandecer o seu reino. É através do grande amor, é através do amor, irmão. Tu amando e conhecendo a Deus, tu vai ser uma janela também, tu vai ser uma porta também, tu vai ser também uma luz também, que vai clarear o caminho daquela pessoa que está no caminho da perdição, porque você agora está na luz, você agora está dando bom testemunho. A palavra de Deus diz, aleluia, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o São Mateus, aleluia, no capítulo 5 e no verso 16, aleluia, dê bom testemunho diante dos homens, para que os homens vejam a minha luz diante de vós e comece a glorificar o nosso Pai que estás no céu. É o teu testemunho, é a tua natureza santa, é a tua natureza liberta, transformada, regenerada, purificada, santificada, aleluia. Vai acender uma luz e nessa luz vai ver verdade, vai ver amor, vai ver união, vai ver comunhão, vai ver humildade, vai ver mansidão na tua vida, e aquelas pessoas vão se aproximar de ti, e aquelas pessoas vão vir até ti e vão conhecer Deus, vão conhecer o Cristo vivo através do teu testemunho, através do brilho que está em ti, através, aleluia, da paz que está em ti, através da mansidão que está em você. Você é uma pessoa atribulada, uma raiva, reclamando, xingando, e com a Bíblia na mão, com o padre maior de que ele, mas é bruto, é ignorante, é cheio de ódio, é cheio de ira. Jesus quebrou Pedro todinho, irmão. A natureza de Pedro foi quebrada, a ignorância de Pedro foi quebrada, foi arrancada. Aquela raiva que Pedro tinha dentro dele. Jesus teve um particular com Pedro. Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante, como o galo cantar, tu vai ter me negado 3 vezes. E Jesus disse para Pedro, o Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 22, e no versículo 33, se eu não me engano, diz assim, 32. Pedro, quando tu se converteres, Pedro, quando tu se converteres, Pedro, quando tu se converter, vai lá e fortalece os teus irmãos. E Pedro pensava que conhecia Cristo, que amava a Cristo. Aí entrou o eu, irmão. Aí entrou o orgulho, e Pedro disse, não estou pronto para ir contigo para a guerra e até para a prisão. Quando Jesus foi preso, sumiu, ficou andando por detrás das colinas, das colunas, seguindo Deus de longe. Quantos não têm seguido Jesus de longe, irmão? Pedro estava vestido como servo de Deus,
estava com as suas vestimentas de discípulo, mas a vestimenta exterior, mas a vestimenta espiritual estava no que? Ele estava negando. Negativamente por dentro, Pedro estava aniquilado, negou, se escondeu, negou a sua própria fala, negou. E quando o galo cantou, Pedro se arrependeu amargamente. Tem que ter cuidado, irmão. Tenha cuidado na autoconfiança. Tenha muito cuidado, a sua confiança em Cristo, a sua confiança em Jesus. É nele. Ele é a rocha inabalável. Ele é o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E Ele diz em Mateus 11:28: aprendei de mim, que sou humilde de coração. Quer ser humilde? Quer ser manso? Aprenda com Jesus. Siga os passos dele. Siga o caminho dele. Se espelhe nele. Ele foi levado até o deserto, Mateus 4. E foi tentado de várias formas, mas ele venceu através da obediência, da renúncia e do poder da palavra de Deus. Irmão, o fogo só queima se tiver lenha. As labaredas só se acende se tiver lenha. A lenha da oração, a lenha do jejum, a lenha da renúncia, a lenha da mansidão, a lenha da palavra de Deus. O pavio que fumega nunca se apaga, porque está com óleo, está encharcado. Mas o pavio que não tem óleo, ele queima rápido, ele clareia rapidamente, depois volta para a escuridão. Quantos hoje não são assim? São aqueles inconstantes, são os fogos de palha. Grita, pula, rodopeia, se apresenta, está mais de um apresentador. Fogo de palha. Não pode receber um convite, se vende por propina. Cai na tentação. Vai pagar o preço, irmão. Aquele que não ama, não conhece, não adianta. Você não tem amor. Se você não aprendeu a perdoar, se você não aprendeu a respeitar ao próximo, eu vejo pessoas passando, tem seu ministériozinho, aquelas igrejinhas lá, vem na igreja dele, aí tem uma igreja vizinha à minha casa e o cara passa. Ele passa lá por outra rua. Às vezes não olha nem por enquanto. Será que Deus está nesse negócio? Será que Deus está nessa vida aí, nesse ser humano aí? Nós não somos filhos só de um pai. Não é um só Deus. Não é só um Cristo. E para que essa divisão, irmão? Ministério grande, pessoas divididas. Para que isso, irmão? Cristo é amor, é união. Fomos chamados para juntar, irmão, e não para espalhar. Se você só faz espalhar, não conhece Deus. Mas se você ajunta, une, aí sim. Bem-aventurado. Sois vós que são perseguidos por causa do meu nome. Ah, os irmãos me perseguem demais. Você está com a vida, depende da perseguição. Se você é uma pessoa que está na vida no altar, Deus vai te sustentar, Deus vai te guiar. Agora, tu é perseguido por causa da tua vergonhice, minha amiga, aí tu vai ver, viu?
Aqueles que são perseguidos pelo amor de Deus, eles crescem no reino de Deus. Agora, aqueles que são perseguidos pelos seus próprios inimigos, por causa da sua severa ruins, vai se afundar e terminar no inferno. Mas se Deus é contigo, quem será contra ti? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Me diz, me diz. Operando Deus, quem impedirá? Deixa Deus fazer uma operação no teu coração, no teu intelectual. Deixa Deus fazer uma cirurgia, uma operação nos teus olhos, na tua mente, nos teus desejos, nos teus lábios, na tua língua. Deixa Deus trabalhar na tua natureza, fazer uma operação, fazer uma cirurgia. Deixa Deus tirar as escamas dos teus olhos. Deixa Deus arrancar a capa. Para tu ver como tu vai enxergar diferente. Tu vai aprender a amar. Quando as escamas caíram nos olhos de Saulo, Saulo aprendeu a amar bem direitinho. No instante soube perdoar, soube respeitar, soube entender, suportar uns aos outros. Ah, meu amigo, aí muda. Aquele que não ama, não conhece. Ai, eu não suporto esse irmão, lá vem ele. É esse irmão que vai pregar hoje. Essa irmã que vai louvar hoje. É esse irmão que vai tocar hoje, né? Meu irmão, aí tu já tá fora dos princípios, fora do amor. Você tá fora. Você sabe o que você tem que fazer? Ora por ele. Apresenta a vida dele a Deus, para que ele venha ser liberto e venha ser salvo. Nós temos que orar por aqueles que nos perseguem e por aqueles que dizem que conhecem a Deus e não conhecem ainda. Nós temos aqui que orar por eles, orar, clamar, jejuar, se consagrar, para que Deus use de misericórdia e liberte essas pessoas. Nós não devemos se alegrar com a caída do irmão, com a derrota do irmão, quando o irmão se desviou, quando o irmão se distanciou. Não devemos se alegrar com isso e nem se apressar para ir falar para um e para outro. Isso é diabólico, não é de Deus. Quem é de Deus vai orar por ele, vai interceder por ele, vai jejuar por ele, vai se consagrar por ele, vai aconselhar ele a voltar para os pés de Jesus. Tem gente que se apressa em dar a notícia. E quando o irmão é abençoado, não gosta, não aceita, não respeita. Não, irmão, isso aí está tudo errado. Não foi isso que Jesus nos ensinou, não. Conhecereis a verdade vos liberta. Ele falou, foi para os fariseus, sacerdotes, escribas, doutores da lei. Viu? Porque não amava o próximo como a ele mesmo. Cuidava só do exterior, da aparência. Hoje, muitos vivem maquiado, vivem só de aparência. Aí quando você vai conviver com eles, aí o que sai de dentro deles é atitude de serpente, de cobra, de lobo, de bode. Esse irmão aí é uma benção. Você vê aquele sorriso, vai, pisa no calo dele, vai dizer uma verdade para ele, para tu ver. Assassina logo você na mente dele, aniquila ele. Aí quando ele assassina a pessoa na mente dele, ele também está sendo um homicida. Está se suicidando também espiritualmente. Está morrendo também espiritualmente. Aquele que não ama, além de não conhecer, ele está se suicidando. Está morrendo, porque só há vida na palavra de Deus. Só há vida em Cristo. Quer vencer a luta, vencer as tribulações, os vendavais, as adversidades da vida? Viva a palavra de Deus. Glorifique a Deus na escassez e na abundância. Adore a Ele em espírito e em verdade. E grande vai ser a diferença na tua vida. Amém? Que Deus abençoe e um ótimo sábado e boa tarde. Lembre-se, aquele que não ama, não conhece. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus, ele é o quê?
amor. Se você tem ódio, deixa te arranca isso de você. Manda isso aí embora da sua vida. Só vai embora se jejuar e orar e se consagrar e se cuidar. Senão, continua no mesmo caminho, só na lama.